Há um vazio que todos nós, em algum momento, sentimos. Um eco silencioso que surge quando contemplamos a imensidão do universo e nos perguntamos: o que somos nós diante de tudo isso? A consciência humana é, ao mesmo tempo, nossa maior certeza e nosso maior mistério. Sabemos que pensamos, que sentimos, que amamos e que tememos. Mas por quê e como? A ciência avança, desvendando os mecanismos do cérebro, mapeando neurônios, identificando padrões de ondas cerebrais. Descobrimos que a consciência está ligada a processos físicos, químicos e elétricos. No entanto, quanto mais aprendemos, mais nos damos conta de que algo essencial escapa. A experiência subjetiva, o que é ser você agora, lendo estas palavras, permanece intocável pela lente do microscópio. Essa angústia não é nova. Filósofos, desde a antiguidade, debatem a relação entre mente e matéria. O dualismo de Descartes, o materialismo moderno, o panpsiquismo de Chalmers, todas são tentativas de explicar o inexplicável. E, no entanto, a pergunta central persiste: como é que o simples, o material, o mensurável, pode gerar algo tão complexo, intangível e profundamente significativo como a consciência? Talvez a resposta não esteja apenas no como, mas no porquê. Ao observarmos a precisão matemática do universo, a sintonia fina das constantes físicas que permitem a existência da vida, a complexidade irredutível dos sistemas biológicos e a própria capacidade da matéria de evoluir em direção à autoconsciência, uma conclusão se impõe com força cada vez maior. Há uma mente por trás da matéria. Há um ser que não apenas criou as regras do jogo cósmico, mas que também inscreveu nelas a possibilidade e o convite para que a vida despertasse e se tornasse consciente. Deus não é uma hipótese a ser descartada, mas a resposta a todos os nossos porquês. A consciência humana não é um acidente cósmico, mas o ápice de um projeto intencional. Somos, cada um de nós, expressões finitas de uma consciência infinita. A mesma mente que projetou as galáxias, que estabeleceu as leis quânticas, que orquestrou a dança dos átomos, também nos dotou da capacidade de pensar, de questionar, de amar e de o buscar. Por trás de cada dúvida, de cada angústia existencial, há um chamado. Um convite para reconhecer que não estamos sós no universo, que fomos pensados, desejados e amados antes mesmo de termos existido. A consciência não é apenas um fenômeno a ser explicado, mas um sinal. Somos feitos para algo maior. E esse alguém nos espera, não no fim de uma equação, mas do silêncio de um coração que finalmente se abre para ouvir. Deus não é o que falta na equação. Ele é o sentido que a torna possível. A profundidade do mistério, do cérebro à alma. Quando nos debruçamos sobre os estudos mais recentes da neurociência, encontramos descobertas fascinantes. Sabemos que o córtex cerebral, com seus aproximadamente 86 bilhões de neurônios, forma uma rede de conexões mais complexa que o número de estrelas na Via Láctea. Cada pensamento, cada memória, cada emoção corresponde a padrões específicos de atividade neural. Os neurocientistas podem hoje identificar quais regiões do cérebro se ativam quando sentimos amor, quando resolvemos um problema matemático ou quando recordamos nossa infância. Porém, aqui reside o paradoxo fundamental. Podemos descrever com precisão crescente os correlatos neurais da consciência, mas permanecemos incapazes de explicar por que tais processos físicos deveriam ser acompanhados por experiência subjetiva. Por que determinados padrões de disparos neuronais produzem a sensação de vermelho quando vemos um pôr do sol? Por que a ativação da amígdala cerebral não é apenas um processo bioquímico, mas também a experiência visceral do medo?
David Chalmers, um dos filósofos da mente mais influentes de nossa época, denominou este o problema difícil da consciência. O problema fácil, embora desafiador, consiste em entender como o cérebro processa informações e executa funções cognitivas. Já o problema difícil questiona como e por que tais processos são acompanhados por experiências subjetivas. Esta lacuna explicativa tem resistido a todas as tentativas puramente materialistas de solução. O vácuo que sussurra a nostalgia do infinito. Há em cada ser humano uma nostalgia peculiar, uma sensação de que fomos feitos para mais do que este mundo pode oferecer. C.S. Lewis, em sua autobiografia espiritual, descreveu esta sensação como alegria, um anseio por algo que nenhuma experiência terrestre consegue satisfazer completamente. Esta nostalgia nos persegue nos momentos de maior beleza e nos de maior dor, como se fôssemos exilados de uma pátria que mal conseguimos recordar. Esta experiência universal encontra eco nas palavras de Santo Agostinho, que no século IV já confessava: "Fizeste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração está inquieto enquanto não repousar em ti." A inquietação humana, longe de ser um mero acidente evolutivo, parece apontar para uma realidade transcendente. Se fôssemos apenas produtos do acaso cego, por que carregaríamos este anseio pelo eterno, pelo perfeito, pelo absoluto? A própria estrutura de nossa mente parece configurada para buscar significado. Quando os físicos exploram o universo em escala cósmica ou quântica, descobrem não o caos, mas uma ordem matemática de precisão impressionante. As constantes fundamentais da natureza, a força gravitacional, a velocidade da luz, a carga do elétron, apresentam valores tão precisamente ajustados que a menor variação tornaria o universo impossível para a vida. Este princípio antrópico sugere fortemente que o cosmos foi concebido para abrigar seres conscientes. A consciência como ponte entre o tempo e a eternidade. A capacidade humana de transcender o momento presente, de contemplar o passado, projetar o futuro e conceber realidades alternativas, é única entre todas as criaturas conhecidas. Podemos nos perguntar sobre nossa origem, nosso propósito e nosso destino. Podemos criar arte que expressa beleza, compor música que comove a alma, formular teorias científicas que desvendam os segredos do cosmos. Estas faculdades extraordinárias dificilmente podem ser explicadas como meros subprodutos da luta pela sobrevivência. A consciência humana parece funcionar como uma ponte entre o mundo material e uma realidade mais fundamental. Quando nos tornamos conscientes de nossa própria existência, o universo torna-se consciente de si mesmo através de nós. Através de nossos olhos, o cosmos contempla sua própria beleza. Através de nossas mentes, o logos cósmico pensa sobre si mesmo. Através de nossos corações, o amor infinito experimenta a reciprocidade do afeto. Nesta perspectiva, cada ser humano não é um acidente cósmico, mas uma expressão única e intencional da mente divina. Cada consciência individual representa um ponto de vista irrepetível, a partir do qual Deus escolheu experimentar e amar sua criação. Nossa capacidade de conhecer, amar e criar não é ilusória, mas participa da própria natureza do Criador. O silêncio que fala, encontrando Deus na consciência. Muitos buscam Deus nos fenômenos extraordinários, nos milagres, nas visões, nas experiências místicas. No entanto, o divino se revela de maneira mais profunda e acessível no mistério ordinário da consciência humana. Toda vez que escolhemos o bem sobre o mal, toda vez que amamos incondicionalmente, toda vez que perdoamos quem nos ofendeu, testemunhamos em nós mesmos uma centelha do divino. A consciência moral, essa voz interior que nos orienta para o bem e nos adverte contra o mal, não pode ser reduzida a condicionamento social ou imperativo evolutivo.
Ela aponta para uma lei moral transcendente e, consequentemente, para um legislador moral. Como observou Kant, duas coisas enchiam seu espírito de admiração e reverência: o céu estrelado acima de si e a lei moral dentro de si. Deus, portanto, não é uma hipótese distante, mas a realidade mais íntima e imediata. Ele é a fonte de nossa consciência, a base de nosso ser, o fundamento de nossa capacidade de conhecer e amar. Quando nos aprofundamos no mistério de nossa própria subjetividade, não encontramos o vazio nihilista, mas a presença amorosa que nos sustenta a cada instante. Conclusão: o universo como templo da consciência. O cosmos, em toda sua grandeza e complexidade, parece ter sido concebido como um templo destinado a acolher a consciência. Das leis quânticas que governam as partículas subatômicas, às constantes cósmicas que regem a expansão do universo, tudo parece cuidadosamente calibrado para permitir o florescimento da vida e da autoconsciência. Nós, seres humanos, somos os sacerdotes deste templo cósmico. As criaturas através das quais o universo pode refletir sobre si mesmo, amar conscientemente e responder livremente ao seu Criador. Nossa consciência não é um epifenômeno insignificante, mas a razão mesma da existência cósmica. A jornada do autoconhecimento, quando levada até suas últimas consequências, converte-se naturalmente em uma jornada rumo ao conhecimento de Deus. Ao explorarmos os recônditos de nossa própria mente, descobrimos que fomos assinados pela mente divina. Ao questionarmos nossa consciência, encontramos a consciência infinita que nos pensou desde a eternidade. Deus não é o que descobrimos quando todas as outras explicações se esgotam. Ele é o que reconhecemos quando finalmente entendemos que nossa própria capacidade de buscar explicações já é um dom seu. A consciência humana não é um problema a ser resolvido, mas um mistério a ser vivido. E neste mistério encontramos o abraço do mistério supremo que nos criou por amor e para o amor.